Gente, eu sou Ana Tereza Marra, sou professora aqui da Universidade Federal do ABC, no bacharelado de Relações Internacionais, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, e sou do OPEB, que é o Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. O OPEB foi criado em 2019 em uma iniciativa que uniu professores, estudantes e sociedade civil para discutir política externa. A nossa ideia é que a política externa é uma política pública que tem que ser debatida e tem que ser discutida por todos nós. O OPEB produz newsletters de forma contínua, convido vocês a assinarem as nossas newsletters pelo site opeb.org, e a gente também produz, ao fim de cada ano, um livro sobre a política externa brasileira. Atualmente a gente já tem 3 livros sobre a política externa do governo Bolsonaro, que eu convido vocês também a ler e a baixar esses livros no nosso site. São as conclusões desses livros que a gente produziu que eu vou dividir com vocês agora um pouco. Olá, eu sou a professora Tatiana Beranger, sou professora de Relações Internacionais da UFABC e pesquisadora do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, que é um projeto de extensão da UFABC. Eu coordeno o grupo de trabalho sobre as relações Brasil e Estados Unidos. Bom, o que resume a presença do Brasil no cenário internacional durante o governo Bolsonaro é o isolamento internacional. Depois de 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil teve uma atuação em vários âmbitos no sistema internacional que é estranha às próprias tradições brasileiras de política externa. Então, no âmbito global, o Brasil era um país que se apresentava como uma espécie de mediador entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Era um país que se apresentava como líder em temas importantes como o meio ambiente, os direitos humanos, a saúde global. Em termos regionais, o Brasil era um país que tinha uma atitude propositiva para a integração regional, que conseguia atuar como mediador aqui na região e como mediador das relações da região com o mundo. Em termos bilaterais, o Brasil tinha uma política externa universalista, pragmática, e o governo Bolsonaro basicamente solapou esses ativos da política externa brasileira. Em termos globais, o Brasil conseguiu basicamente se isolar. Se a gente pensa na nossa política em termos da saúde global, em termos do meio ambiente, dos direitos humanos, o Brasil está do lado de países com os quais a gente geralmente não concordava nesse tipo de questão. Se a gente pensa no lado regional, o Brasil brigou com vários dos nossos vizinhos, a gente saiu de mecanismos de integração regional, como a CELAC, como a Unasul, deixou de ter uma atitude propositiva com relação à integração da região. Se a gente pensa nas nossas relações bilaterais, o Brasil também brigou com importantes parceiros. Brigou com a China durante os 2 primeiros anos de governo, com os Estados Unidos, as relações passaram por um afastamento relativo agora durante o governo Biden, o que prova, então, que essa política externa do Bolsonaro ela tem levado o Brasil a um isolamento relativo. A política externa do governo Jair Bolsonaro foi marcada, primeiro, por uma grande articulação com o governo Trump na agenda do antiglobalismo, que era, sobretudo, pautada numa crítica aos organismos multilaterais e aos compromissos em torno do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desta aliança entre os 2 estados, e essa configuração se inscreveu, sobretudo, do ponto de vista estratégico na região, uma luta contra a Venezuela, contra o governo de Nicolás Maduro. Isso permaneceu mesmo após a retirada de Trump da presidência e a eleição do presidente Joe Biden. Então, o Brasil e os Estados Unidos permanecem parceiros nessa luta contra a Venezuela e contra os estados e governos progressistas da região. Outra coisa que foi muito marcada também foi a mudança clara na política de integração regional, transformando o Mercosul muito mais em um compromisso econômico, de liberalização interna e externa, no que a gente chama de um regionalismo aberto, retirando todos os avanços de compromissos políticos e sociais e de cooperação que o bloco exercia, e foi também marcada pela ausência da presença da Unasul, que era uma grande iniciativa. Em contraposição a isso, Bolsonaro se aliou com outros estados, tanto no Grupo de Lima como no ProSul, que faziam parte desse cerco contra o Estado venezuelano. Além disso, tendo uma estratégia de neoliberalismo, pautou bastante, através da agenda toda de reformas e de outras iniciativas, a candidatura do Brasil na OCDE e o Acordo Mercosul-União Europeia. O Acordo Mercosul-União Europeia, firmado em 2019, ainda aguarda aprovação tanto nos parlamentos do Mercosul como nos parlamentos europeus e na própria Comissão Europeia. O acordo tem sido travado, além de desconsiderar
todos os efeitos deletérios que poderá ter sobre a economia da região, aqui do Mercosul, não só porque ele impõe uma troca desigual, no sentido de que haveria um suposto aumento das exportações agrícolas, mas que estas ficaram, isso é bom frisar, as exportações agrícolas ficaram submetidas a cotas e alíquotas dentro da União Europeia, e em contraposição a isso, além da grande importação de produtos de tecnologia, de máquinas e equipamentos, que podem trazer a destruição de parte da indústria nacional e da indústria local do Mercosul, ficou também permitido para a União Europeia o acesso a compras governamentais, que é um espaço que prioritariamente o Estado pode, em muitos casos, conceder determinados privilégios à indústria local, gerando maiores empregos, ou mesmo garantindo políticas públicas mais profundas e mais sólidas, como a política de saúde, né, política de educação. Então, não só compras governamentais, mas fica ali também um compromisso de que todos os processos de licitações e de serviços públicos poderão ter a concorrência de empresas europeias, destruindo ainda mais, então, a indústria nacional, né, e os empregos que poderão ser gerados. Mas, a despeito de todos esses privilégios, a União Europeia ainda tem reclamado e se colocado contra a política de desmatamento deste governo e colocado bastante imposições para que este acordo seja firmado. Então, é uma política externa que trouxe baixíssimos ganhos, retornos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político para o Brasil. Ela significou explicitamente a subordinação passiva explícita do Brasil aos Estados Unidos, uma subordinação bastante ideológica naquela agenda do antiglobalismo, mas, sobretudo, ela foi bastante regressiva do ponto de vista econômico e da capacidade produtiva brasileira, levando a um aprofundamento da dependência e da vulnerabilidade da economia brasileira. Um ponto importante da política externa do governo Bolsonaro foi também ter firmado o acordo de salvaguardas tecnológicas para a base de Alcântara do Maranhão, cedendo não apenas a permissão de uso de um território estratégico do Brasil aos Estados Unidos, mas também atrelando e limitando bastante o desenvolvimento brasileiro numa área tão sensível e importante como o desenvolvimento tecnológico. O próximo governo brasileiro tem o desafio de reposicionar o Brasil na cena política internacional, recolocando o país nos principais fóruns e organismos multilaterais, trazendo de novo a credibilidade, realçando a imagem do país, mas especialmente tem a prioridade de refortalecer e de repensar e reconstruir a integração regional. Primeiramente, fortalecendo o Mercosul, os seus compromissos políticos, tentando buscar maiores convergências e aprofundando as articulações, né, e os níveis de comprometimento que existiam no bloco, e o desafio de relançar a Unasul, importante iniciativa de compromisso político, de construção de uma defesa comum, de política de cooperação na área de saúde, de infraestrutura, que é fundamental para que exista de fato uma integração, né? Então, acho que esse é o principal desafio, né? O desafio de contribuir, primeiro, para uma nova inserção internacional do Brasil, podendo trazer maior aquecimento para a própria economia, crescimento, fortalecimento dos setores predominantemente nacionais, gerando empregos, mas fortalecendo a posição do Brasil na região e a posição do Brasil enquanto líder também dos chamados países do Sul Global, liderando aí novas coalizões ou refortalecendo coalizões como a coalizão BRICS, né, que pode ter um grande potencial na construção de uma nova ordem internacional, e as demais coalizões, como coalizão IBAS, a própria reforma do Conselho de Segurança da ONU e tantas outras iniciativas. Creio que esses são os principais desafios, ou seja, reativar uma política externa ativa e ativa, reativar a estratégia de cooperação Sul-Sul, de integração internacional, todas elas focando num projeto de desenvolvimento nacional com distribuição da riqueza, sustentabilidade e equidade. Bom, eu acho que para o próximo governo, a gente tem 4 desafios principais. O primeiro desafio é rearticular as nossas relações bilaterais, reequilibrar essas relações. Eu citaria aqui como exemplo as relações com os Estados Unidos. Nos 2 primeiros anos o Brasil se alinhou, mas era com Trump, não era com os Estados Unidos.
e depois as relações tiveram um relativo afastamento, então é preciso equilibrar essas relações, entender elas pelo que elas podem trazer para o desenvolvimento nacional. Chama atenção para as relações com a China. Durante os 2 primeiros anos do governo também teve várias tensões nas relações diplomáticas entre os países. Essas tensões diminuíram depois com a troca do ministro das Relações Exteriores, mas, ao mesmo tempo, as relações bilaterais ainda carecem de planejamento e de uma maior aproximação para que a gente possa endereçar as questões das relações. Destacaria também as relações bilaterais com a Argentina, um importante parceiro nosso aqui regional, que também estiveram estremecidas durante o governo Bolsonaro. Então, olhar para as relações bilaterais de uma forma geral, tentar reequilibrar essas relações, não a partir de termos ideológicos, né, mas a partir daquilo que elas podem trazer efetivamente para o nosso desenvolvimento, é algo importante. Acho que o segundo desafio é olhar para as relações regionais. O Brasil precisa se colocar novamente de forma propositiva no cenário regional, precisa pensar o desenvolvimento regional de forma integrada com os nossos vizinhos aqui, porque a América Latina e a América do Sul, em especial, elas são as nossas plataformas de projeção para o mundo. Então, o Brasil precisa olhar mais para essa região e ter políticas efetivamente para ela. O terceiro desafio, eu acho que é se recolocar nos temas da agenda global. Então, meio ambiente, direitos humanos, saúde global, comércio. O Brasil precisa repensar suas posições, reatualizar essas posições e passar a ter novamente um papel ativo nessas agendas, um papel que seja adequado à importância que o Brasil tem quando a gente pensa na solução de problemas globais. Então, se a gente pensa, por exemplo, na agenda climática, no meio ambiente, o Brasil é um país importante e precisa recuperar esses ativos que a gente tinha na nossa política externa para atuar mediante essas agendas. E acho que o último desafio é com relação ao papel do Itamaraty. Eu acho que o Itamaraty tem que recuperar a capacidade de dar unidade para a nossa política externa. A política externa ela precisa, obviamente, ser feita ouvindo mais vozes. Inclusive, o ideal seria que o Itamaraty tivesse mecanismos institucionais para a participação da sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, ele precisa recuperar essa capacidade que ele tinha de dar alguma unidade para a nossa política externa. E trabalhar a política externa em bases que sejam realmente universalistas, e que exprimam toda essa coletividade interna que o Brasil tem. As relações com o Sul Global, elas são pensadas dentro da política externa brasileira como um elemento que pode ajudar o Brasil a lidar com as assimetrias do sistema internacional. Então, a ideia é que o Brasil estabeleça parceria e alianças com países do Sul Global, que têm problemas parecidos com o nosso, que também enxergam a discriminação e a desigualdade do sistema internacional, para lutar diante desse sistema, para criar normas e regulamentações que sejam mais favoráveis para países que tenham o perfil de países como o Brasil. Então, as alianças e as parcerias que o Brasil pode fazer com o Sul Global têm essa primeira função, de ajudar a gente a se colocar com mais qualidade na política internacional. Fora isso, eu destacaria também o aspecto econômico. Principalmente nos dias de hoje, se a gente for considerar os países que mais crescem no mundo, eles não são os países tradicionalmente do centro capitalista. São países que estão aí nas periferias, principalmente da Ásia. São países que hoje apresentam um crescimento grande, da África. Então, também buscar uma aproximação com esses países é importante para esse aspecto econômico. É uma espécie de diversificação de parcerias e de reatualização dessas parcerias econômicas do Brasil.